Olá! Hoje eu vou te contar o que ninguém te conta sobre a faculdade de Naturologia. Mas eu vou te falar que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes. A primeira vai ser sobre a faculdade e a segunda sobre a vida profissional. Porque sim, eu tive esse choque duas vezes. Se você não me conhece, eu sou a Júlia Bekele, eu sou naturóloga materno-infantil. Eu sou de Santos, mas eu fui estudar em São Paulo. E eu venho aqui compartilhar nesse canal sobre a minha experiência, as minhas vivências nesse meio da naturologia e também um pouquinho sobre a minha vida pessoal. Vamos lembrar que praticamente tudo que eu falar aqui tá com base no meu contexto, tá? Se você teve uma experiência diferente, se você tem uma opinião diferente, se você tem alguma coisa pra acrescentar aqui que eu acabei não falando, pode colocar aqui nos comentários. Tanto se você for estudante, quanto se você já é um naturólogo formado, a gente pode formar aqui essa rede e se ajudar nisso, tá? Lembrando, gente, que quando eu fui começar a faculdade, eu tinha 17 anos. Então, assim, tinham muitas coisas que eu não tinha nem parado pra pensar que eu poderia perguntar, que eu poderia ir atrás pra saber, sabe? Então, eu estou fazendo aqui este guia pra te ajudar, quem sabe, ali, facilitar um pouquinho esse caminho. Eu acho que é interessante. Em outras graduações, a gente acaba tendo esse caminho facilitado. Eu digo no sentido de ter informações, de ter um relato ali de como é estar dentro dessa profissão. E eu acho que quando a gente consegue ajudar os outros também, acaba sendo muito gratificante, tá? Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Bom, relembrando, primeiro eu vou falar sobre a minha experiência da graduação. Eu estou aqui com a minha colinha, gente, porque senão eu vou fugir muito da proposta do vídeo. Sobre a minha história, sobre quem sou eu, sobre o que é a naturologia, já tem aqui no canal, é só dar uma olhadinha ali, clicar no vídeo, que vocês vão ter já um contexto maior pra vocês entenderem as minhas questões aqui, tá? Bom, mas a primeira coisa que eu faria hoje em dia, se eu estivesse querendo entrar na faculdade de naturologia, além de assistir os meus vídeos, eu também iria buscar profissionais. Então hoje, comparando até com quando eu entrei na faculdade, hoje em dia a gente tem muito mais perfis de profissionais naturólogos no Instagram. Aqui no YouTube tem bons conteúdos também. Tem já algumas matérias por aí de jornal, né, online. Então é muito mais fácil de você acessar esses conteúdos. Mas o que eu faria? Chamaria ali, eu acho que posso falar por mim, mas imagino que outros colegas também pensam o mesmo. A gente se sente muito honrado de poder ajudar esses futuros estudantes, né? Então eu chamaria no Instagram e falar: oi, tudo bem? Ó, eu sou fulana, tô pensando em fazer o curso, eu quero saber um pouco mais da sua experiência em si, tanto sobre o mercado de trabalho, quanto também sobre a graduação. Então, busca alguém da cidade onde você planeja estudar. Então, se é em São Paulo, busca alguém ali que se formou em São Paulo. Se você é do Sul, por exemplo, busque alguém que já atue, que tenha estudado lá e atue lá, porque eu acho que vai facilitar bastante, né? Porque as faculdades, apesar de serem parecidas, elas são muito diferentes. Em questão de estrutura, de localização, talvez até mesmo de valores. Eu sei que as grades ainda não são 100% alinhadas, então a gente tem essas questões também. Então assim, gente, não tenha medo. Chama a pessoa, toma um café com ela, ou marca uma reunião online. Eu mesma já mandei meu WhatsApp em várias DMs. Quando as pessoas me chamam, né? Oi, Ju, tudo bem? Quero tirar essa dúvida. Eu passo meu WhatsApp, falo, vamos conversar. O que você tem dúvida? O que você quer saber da minha experiência? Eu fico muito feliz de compartilhar. Não sei se outras pessoas vão, mas o máximo que pode acontecer é você ser ignorado ou receber um não. O que eu acho bem difícil na área da naturologia disso acontecer, tá? Geralmente o pessoal é mais aberto e fica bem contente de saber que você tem esse interesse. Você vai pra esse encontro ou na mensagem, enfim, já com uma listinha em mãos. Você vai fazer uma lista de perguntas, pode até pedir pro chat, eu acho, te ajudar, ou conversa com a sua família, conversa ali com a sua rede de apoio pra entender, tá, tudo que eu tenho que perguntar, quais são minhas dúvidas, e até mesmo perguntas que você acha que às vezes são bobas, não são bobas, às vezes são muito importantes, assim, pra sua formação mesmo, pra você entender se você se identifica com o curso, se você vai conseguir fazer o curso até o final, como é que vai ser isso, né? E atuar também nessa profissão. Então, eu iria, assim, com uma listinha de perguntas, falar, ó, eu quero saber isso. Vai também com a mente muito aberta pra ouvir, né? E sempre lembrando que é a experiência individual daquela pessoa. Então, às vezes, algum ponto que não foi tão legal, você ouve, você filtra, e aí você entende se isso vai fazer sentido pra você ou não. Também se permite viver sua própria experiência na faculdade. Número 2, entenda o seu contexto social. O que eu quero dizer isso? Tá, eu vou ingressar na faculdade. Eu vou ter condição de suprir, porque a faculdade, a mensalidade do começo não é a mesma da mensalidade do final. Eu vou conseguir suprir isso tudo, esses reajustes, eu vou me deslocar, eu vou ter moradia, como é que vai ser esse contexto da faculdade, né? Então, eu tenho uma rede de apoio, eu vou precisar trabalhar, como é que vai ser isso? Eu vou entrar em um programa de bolsas, eu vou aplicar uma prova.
Então, é interessante você ver essa parte burocrática e pensar sempre que o valor da mensalidade inicial não é o mesmo da mensalidade final. E junto com isso, não é só mensalidade, transporte, tudo isso. Você vai, às vezes, ter que ficar tarde na faculdade para fazer trabalho, ou para algum evento, ou para os estágios, que eu já vou falar sobre isso. Você vai ter que ter um momento de estágio fora da faculdade. Então, pelo menos na minha faculdade era assim. Então, você tem que ter um contexto em que permita isso, se isso não for negociável na sua faculdade. Até mesmo porque você busca no mercado de trabalho. Então, eu sei que isso vai ficar para parte 2, mas eu já vou entrar aqui um pouco nesse contexto assim. Tá, eu vou voltar para minha cidade. Como que é o contexto da naturologia na minha cidade? Não, eu vou trabalhar na cidade que eu vou fazer a faculdade. Como que é lá? O que eu pretendo fazer? Interessante você já ter um norte, eu não digo para você já ter todas as respostas na mão, porque você muda muito ao longo da faculdade, né? São pelo menos 4 anos ali, mas você já ter uma visão ali, porque aí eu acho que você já não vai tão perdido assim. Então, quando eu fui, no meu contexto, eu já tinha uma leve visão sobre o que eu queria. Eu queria, desde quando eu fui para São Paulo, eu já queria voltar para Santos. Já sabia mais ou menos o contexto, não da naturologia em si, mas das práticas integrativas aqui na minha cidade. E também já conheci alguns profissionais da área da saúde que poderiam, talvez, me auxiliar nesse percurso. Não que tenha sido super fácil, mas que sim, acabou facilitando. Foi ali um benefício maravilhoso. E o que mais eu digo sobre entender o seu contexto social? É para você ir para a faculdade também com a mente aberta de que você vai conhecer pessoas com realidades muito distintas da sua, tanto num quesito financeiro quanto num sentido cultural, e você precisa ir para a faculdade, principalmente a de naturologia, imagino eu, que onde a gente tem pessoas com muita variedade, assim, de cultura, de parte financeira, de experiência. Então tem muita gente que já trabalha com algumas práticas da naturologia, né? Fez alguns cursos livres, já tem essa experiência. Outras, assim como eu, não tinham ideia, assim, a gente gostaria de aprender, mas ainda não tinha. Tinha 17 anos, não tinha nenhuma vivência, assim, né? Mas é interessante você entender e você estar aberto para aprender com essas pessoas, para ouvir, né? E também valorizar de onde você veio, valorizar o seu contexto, pra estar aberto para essas trocas, assim. Eu acho que é uma coisa que quando eu entrei, eu tava muito numa bolha, né, da minha escola, estudei na mesma escola por bastante tempo, com amigos de uma realidade muito parecida com a minha. E aí, quando eu fui pra faculdade, ainda mais morando em São Paulo, né, uma cidade muito variada, a gente acaba tendo esse novo olhar, assim, que é muito bom, mas se você não tá tão preparado assim, você pode acabar, talvez, sofrendo um pouquinho mais. Eu digo num sentido de opiniões diferentes, posturas diferentes, conhecimentos, né? Então você aprende muita coisa, não só com relação à faculdade, mas com relação aos seus colegas, com relação aos professores, as pessoas que você vê, as pessoas que você interage. E eu não falo isso num jeito negativo, eu falo isso num sentido de você realmente amadurecer, entender e sair da sua bolha, o que eu acho que é muito importante pra todo mundo. Agora, sobre essa parte dos estágios que eu falei, né? Uma coisa muito importante você vai ter que arrumar tempo pra fazer o estágio. Isso, pelo menos no meu contexto, assim, de faculdade, o que eu pude observar ali, eu tinha o privilégio de conseguir fazer esses estágios, né? Num período contraturno da faculdade, mas eu sei que tiveram alguns colegas que tiveram muita dificuldade, e talvez essa dificuldade seria não 100% resolvida, mas talvez seria mais organizada se já tivesse um conhecimento sobre isso antes. Então, eu não lembro exatamente se eu já sabia que esse momento chegaria. Eu acho que eu fui saber quando eu já estava ali no primeiro ano da graduação, mas não antes de efetuar a matrícula. Então, é o que eu consigo lembrar, tá? Sobre isso, porque faz um tempinho. Mas é uma coisa que, se você tá no contexto que precisa trabalhar, precisa ter filho, às vezes, enfim, precisa ter um deslocamento muito grande, precisa se organizar porque sabe que esse momento vai chegar. E que muitas vezes não é negociável, porque é o estágio, é a parte prática da faculdade. Outro ponto importante. Lembra que eu falei que você já pode ir pensando mais ou menos no que você vai fazer quando você se formar? Também mantendo a cabeça aberta, porque você vai conhecer áreas que você nem imagina. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com crianças, mas a parte, por exemplo, de algumas práticas que a gente foi aprendendo, eu não tinha nem ideia que existiam. Então, isso é muito legal. Eu acho que você vai também flexibilizando um pouco mais sua cabeça para coisas que você achava que você gostava, você vai detestar, e outras que você nem conhecia, você pode amar. Mais uma dica que eu daria para você é: participe dos eventos, participe das ligas acadêmicas, faça parte desse movimento,
porque isso vai trazer tantos conhecimentos científicos, os conhecimentos ali sobre a sua área, até mesmo para você já começar a ter uma visão sobre o mercado de trabalho, mas também você vai conhecer pessoas, você vai conhecer novos colegas que podem te ajudar durante a faculdade, você pode conhecer profissionais, você vai criar uma boa relação com os professores, você pode até colocar no seu currículo, considerando um contexto de um naturólogo, geralmente nós somos autônomos, né, a maioria de nós, mas é interessante para você ter ali essa carga e você sair um pouco também só do contexto faculdade, você também vê como funciona um congresso, você vê como funciona um outro curso livre. Isso traz vivência, isso traz uma carga ali muito legal. E quando eu falo de ligas, eu participei de ligas, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, eu acho que é interessante, porque a liga que eu participei, eu sinto que veio muito estruturada. E quando chegou na gente, a gente acabou continuando. Depois eu contextualizo melhor, mas eu não sabia exatamente como que funcionava uma liga, não entendia muito. A gente ia fazendo com base no que a gente conseguia fazer, também no tempo que a gente tinha disponível, o conhecimento que a gente tinha. E aí, quando eu saí, eu vi a liga, quando eu, né, saí da faculdade já, e eu vi essa liga continuando e funcionando de um jeito bem diferente, assim, isso aqui é muito legal. Foi o quanto que eu vi que a liga tem sim um potencial de agregar muito pra gente, da gente aprender e que em geral, como são alunos, né, seguindo ali, montando, fazendo parte da liga, você vê que, na verdade, tá todo mundo no mesmo barco, perdido igual, e que a gente vai sentar ali pra gente estudar e aprender juntos. Também foi o que me deu outras oportunidades com relação à minha vida profissional. Então, acho que isso é bem importante. Falando em relações, trago aqui uma dica que eu fui percebendo ao longo do tempo, mas que também falaram já pra mim, assim, e foi uma coisa que eu percebi, assim, com as minhas amigas, que a gente sempre falava sobre isso. Tenha uma boa relação com os professores. Tô falando pra você bajular o professor, você ficar ali no pé dele? Não. Mas pra você ser um aluno que, sim, é bem visto pelos professores, que você cumpre todas as suas tarefas, o que seria o mínimo, né? Mas nem sempre é. Você chega no horário, você é minimamente educado com esse professor, você demonstra um interesse. Você não precisa amar a matéria dele, mas você tem um interesse ali, você mostra que você tá tentando. Às vezes você tem alguma dificuldade, então você ia até ele perguntar, ou então pedir pra ele uma fonte, ó, onde que eu posso pesquisar sobre tal coisa, pra eu entender melhor sobre isso. Você é uma pessoa que basicamente, no contexto de faculdade, pelo menos no meu contexto era, você basicamente não dá trabalho pra esse professor. Inclusive, traz soluções. Ah, Júlia, mas eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não sou esse perfil de aluno. Pelo menos que você seja uma pessoa agradável ali, vai, com certeza, ser lembrado em algum momento. Então, isso pode refletir na sua vida, perpetuar nessa parte acadêmica, né, do encerramento da sua graduação, mas também acredito muito que na vida profissional isso é interessante, você ser um aluno que às vezes vai ser indicado para participar de algum curso, para dar aula em alguma coisa, ou até mesmo indicação de pacientes, porque, querendo ou não, você vai ser colega de trabalho do seu professor. Então, você já está fazendo a sua rede profissional ali. Isso eu digo de professores, mas até mesmo de outros colegas futuros colegas de profissão, que vão ali palestrar, que vão ali agregar na sua formação. Você ser uma pessoa que está ali para esse intuito. Claro, socializar é muito bom, claro, a gente ter experiências, a maioria, né, são jovens que estão entrando ali nesse contexto, mas é a dica que eu daria ali. Seja o aluno que vai ser lembrado pelos professores e que depois, se você voltar para visitar, depois você encontrar esse professor num evento, você vai ser lembrado da maneira positiva. E por final, para eu poder dar uma dica bônus agora, eu não tô lembrando de mais nada, então se eu lembrar depois, ou eu faço outro vídeo, ou eu coloco aqui nos comentários, a gente se fala. Mas assim, uma dica bônus é, pelo menos com relação à minha faculdade, tenha tudo organizado. Você entregou um trabalho, você registra, você tira print. Você pagou um boleto, você tira print e guarda esse boleto. Você teve uma nota lançada no sistema, você vai tirar print e você vai guardar. Eu indico muito o Drive, ou o Notion, ou mesmo a pasta do seu computador, mas, né, se perdeu o computador, aí acabou. Mas tenha sempre numa nuvem exatamente todos os passos que você tiver na faculdade. Ah, participei de um evento, ganhei um certificado ali pra contar de hora complementar. Tira print, guarda tudo. Por quê? Porque sabemos, né, temos muitos e muitos relatos, não só da minha faculdade, mas como várias outras, em vários outros cursos, que às vezes o sistema da faculdade é um pouco instável, mas eles acabam sim complicando a sua jornada. Eu, particularmente, não cheguei a ter problema com isso, mas eu sei de colegas que tiveram. Então, mas eu entreguei tal atividade. Mas o sistema não tá aparecendo. Tá aqui o comprovante. Mas a minha nota aqui tá errada. Eu tenho aqui uma prova de que minha nota estava errada. Mas eu fiz vários eventos e agora não tem mais nenhum lá no sistema. Você tem o seu print, você tem o seu comprovante ali que você entregou.
Então, isso acaba tirando um pouco de dor de cabeça. Pouco não, bastante, né? Porque depois pra você resolver isso, gente, é um caos. Principalmente quando a gente fala da parte financeira, né? Se é um evento, às vezes você consegue compensar fazendo um outro. É que muitas vezes os eventos são pagos, então você não quer ter essa dor de cabeça. Mas principalmente quando eu falo de boletos, dessas questões burocráticas. Então você vai ler direitinho o seu contrato, você vai fazer tudo de uma forma organizada. Então, se bobear, eu tenho até hoje várias coisas guardadas ainda que, enfim, não usei, mas que poderia ter sido importante ali. Bom, se você tem alguma experiência para agregar, se você é aluno ou futuro aluno e gostaria de tirar dúvidas, de, enfim, compartilhar uma experiência, ou coloca aqui nos comentários, ou me manda lá no Instagram. Vamos fazer uma troca aqui, quem sabe a gente faz um vídeo em conjunto, ou a gente faz uma parte 2 do vídeo, parte 3, né? Porque a parte 2 vai ser sobre o mercado de trabalho, aguardo. Então, é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!